Boa noite. Num passado não tão distante, Pernambuco chegou a ter uma malha ferroviária e dezenas de estações de trem que se estendiam do Recife até cidades do sertão. Os trens, usados para transporte de carga e passageiros, aos poucos foram se incorporando à história econômica e cultural do estado. Também aos poucos, como aconteceu em todo o Brasil, foram sendo preteridos pelo transporte rodoviário e desativados. Mas deixaram um patrimônio e, claro, memória. O patrimônio ferroviário de Pernambuco é o tema de hoje do nosso programa. Participam a arquiteta do IPHAN, Maria Emília Lopes, e o historiador André Cardoso, diretor regional da ONG Amigos do Trem. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Quero começar tirando uma dúvida com vocês. Eu falei em patrimônio ferroviário e falei em malha ferroviária e nas estações. É isso que compõe esse patrimônio ou existem outros elementos materiais que compõem o patrimônio ferroviário de Pernambuco? A gente entende o patrimônio ferroviário como constituído das estruturas materiais e da história, da memória e das celebrações e dos fazeres dos trabalhadores, não é? Então, quando a gente fala de patrimônio material, a gente está falando aí das linhas, do sistema de comunicação visual, sinalização, de comunicação, das estações, dos armazéns e diversas outras edificações que constituem ele, mas principalmente de um vazio, que muito bem, às vezes a gente entende que é um vazio do nada, mas é um vazio construído, porque o trem, a composição ferroviária, necessita dessas linhas, desses espaços, para fazer as suas composições e as suas manobras. Então, muitas vezes, quando a gente vê um pátio ferroviário, entende ele como um vazio, mas é um vazio construído, né? Diante dessa necessidade de fazer essas manobras. Já o patrimônio imaterial, que a gente também leva em consideração, é essa memória social, essa memória coletiva, né? Que são dos fazeres, dos saberes. Que está devidamente registrada? Do ponto de vista do IPHAN, a gente, além de ter feito um inventário de todo o patrimônio ferroviário no Brasil e em Pernambuco também, a gente desenvolveu um trabalho que a gente chamou de história oral, utilizando a metodologia da história oral. Chama-se Um Trem de Histórias. Então, a partir dos ferroviários de diversas categorias, desde o gerente até o manobrista, o foguista, o maquinista, eles foram contando como é esse fazer e esse saber. Então, a partir desse conhecimento deles, a gente trouxe e conseguiu entender como é que funcionavam as ferrovias e como é que isso ainda pode ser preservado, mesmo com esses processos de desativação, né? De todo esse patrimônio. Mas a partir da memória, né? Desses atributos que a gente chama que são representativos dessa memória. A ONG Amigos do Trem é uma ONG que atua não só em Pernambuco, mas em outros estados brasileiros. Aí, no caso de Pernambuco, desde quando vocês existem e se vocês atuam a partir desse patrimônio que já foi colocado aqui por Emília, que é a arquiteta do IPHAN, e com que propósitos? O nome é lindo, Amigos do Trem. Isso. Boa noite a todos. Então, a ONG Amigos do Trem, o trabalho dela começa aqui em Pernambuco em 2013, quando criamos a Regional Pernambuco. É nova, então? Pouco tempo de atuação. É bem recente, né? Mas, a nível nacional, né, começamos com o nosso falecido recentemente presidente Paulo Henrique do Nascimento, no início dos anos 2000, né? Quando a entidade ela foi formalmente criada em 2001 e desde então a gente luta pela reativação de trechos e com o grande intuito da preservação do patrimônio ferroviário nacional. Então a ONG ela tem buscado desenvolver projetos em vários trechos aqui por todo o Brasil, né? Esse trabalho ele começa lá em Minas, né? Em Minas tudo é trem. Tudo é trem. E o movimento lá ele começou a tomar corpo, soubemos do que estava acontecendo por lá, né? Entramos em contato com a presidência nacional da ONG e expandimos o movimento para cá. Já havia um interesse
de alguns entusiastas da ferrovia aqui de fazer algo também por nosso patrimônio ferroviário, que, como Maria Emília falou há pouco, é um patrimônio vastíssimo, né? Tem toda essa relação, tem um aspecto material, mas a imaterialidade que está ligada a ele é muito forte e há uma relação afetiva gigantesca da população com o trem. Né? As pessoas que trabalharam na ferrovia, as pessoas que utilizaram como meio de transporte e até as que nem tiveram a oportunidade de conhecer, mas que de alguma forma se sensibilizam com a questão do trem. Né? O trem gerou um impacto social muito grande, né? Com as ferrovias no geral, com a sua implementação. Então a ONG ela começa a atuar aqui em 2013, né? A gente desenvolve alguns projetos voltados para a educação patrimonial e também no sentido de identificar trechos que seriam viáveis para a implementação de trens turísticos. Né? A gente atuou durante um certo tempo. Trechos que seriam reativados. Isso. Né? Se a gente comparar esse patrimônio ferroviário de Pernambuco, ou especificamente a malha ferroviária, com outros estados brasileiros, qual é o montante que a gente tem aqui no estado? Qual é a extensão desse patrimônio? O Estado, na realidade, as linhas férreas que constituem o Estado, né, que constitui o sistema ferroviário de Pernambuco, elas nascem, tem seu ponto fundador aqui em Recife, por acaso, não é por acaso, que é próximo do Porto, né, porque havia essa inter-relação, né, mas ela adentra pelos estados, então ela vai de Recife, podendo chegar até o Rio Grande do Sul, e de Recife subindo para a região norte e indo até Salgueiro. Então, esse montante, para dimensionar Pernambuco, a gente poderia dizer que tem 157, em torno de 160 pátios ferroviários. Né? Incluindo as estações? Nesses pátios são constituídos por estações, armazéns, todos os pátios têm estações. A gente tem, sem querer te interromper, a gente tem imagens de algumas estações. Enquanto você fala, eu vou pedir para a produção, por favor, ir colocando essas imagens. Então, a gente também tem o acervo documental, né, que faz parte também dessa memória, desse resgate, dessa história. Então, é um patrimônio estratificado no território ao longo de mais de 2 séculos. Né? Então, e Pernambuco, ela teve a segunda estrada de ferro mais antiga do Brasil. A primeira foi a estrada de ferro Mauá, né, e a segunda, considerada de cunho nacional por alguns historiadores como assim, a primeira, diante da sua importância econômica, né, e social. Então, é de uma importância, assim, na construção do território pernambucano, as ferrovias, de extrema importância, né, relevantes no sentido da preservação e do reconhecimento enquanto patrimônio cultural. Eu estou encontrando aqui, à medida do que vocês vão colocando, dois caminhos, 2 vertentes, 2 possibilidades de trabalho, 2 áreas. Uma que é a memória, propriamente, a preservação dessa memória. E a outra é viabilizar, de alguma forma, novamente, o transporte ferroviário. Se a gente pegar aí essa segunda proposta, e vocês da ONG trabalham nessa direção de reativar trechos de ferrovias, quais as possibilidades desse projeto frutificar numa projeção assim, de tempo, não de curto ou curtíssimo prazo, mas de médio prazo? Isso. Algo que vai ajudar a definir um prazo para um projeto desse ele entrar em funcionamento são as condições local mesmo, desde as condições financeiras. Esses trechos ferroviários eles estão desativados, boa parte há cerca de 20 anos, né? Alguns há menos tempo, né? 2008, 2009, linha Sul, linha Norte ainda funcionavam, mas esse tempo que eles ficaram desativados acabou gerando alguns problemas a se resolver para que ela entre em condições novamente para ser operada. Né? Troca de alguns elementos da via férrea, né, como trilhos, dormentes, que é o que chamamos aqueles elementos que ficam por baixo dos trilhos, a questão de vegetação mesmo. Então, tudo isso demanda alguns custos. A ONG ela trabalha buscando parcerias, tanto com entidades governamentais e também com
parceiros privados. Não é? Receptividade. Sim. Receptividade desses parceiros privados e receptividade do governo? Inclusive, no projeto que estamos desenvolvendo agora na sede da ONG, em Minas Gerais, que é o projeto Rio Minas. É um projeto que ele irá ligar os dois estados. Rio Minas, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Isso. Né? Aí ele vai de Cataguases até Três Rios e contemplando várias cidades no percurso. Várias dessas municipalidades elas se envolveram, abraçaram a causa, estão recuperando suas estações e há também a participação do governo estadual e, no caso dos parceiros privados, tem um que se destaca, né, uma rede de supermercados que deu apoio, o suporte para reformar o material rodante, que seriam as locomotivas e os carros a serem utilizados no trem. Então, há interessados. Né, porque a atividade turística sobre trilhos ela vem dando certo no Brasil há alguns anos. Muito embora a gente não tenha aqui regularmente, se eu for dizer que a gente não tem totalmente, eu vou estar errando porque a gente tem no mês de junho aqui o trem do forró, né, que desde, eu acredito que 1990 opera, né, antes ia para Caruaru, mas hoje continua existindo e faz o percurso cabo, mas ele faz isso apenas no mês de junho, né? Mas tem tudo para dar certo aqui também. A gente tem projetos já funcionando por outras entidades em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, e que vão, além de contribuir para preservar esse patrimônio, elas fazem uma relação, poderia dizer, com os atrativos turísticos de cada lugar, com as particularidades desses lugares, né? Tirando essa perspectiva do turismo, você acha viável, por exemplo, a utilização, reativar alguns trechos? Estou falando aqui no caso de Pernambuco, alguns trechos de linha férrea para transportes de passageiro e, sabe-se lá, transporte de carga? A preservação ela se dá também, quer dizer, principalmente a partir do uso, né? Se você propõe revitalizar, simplesmente preservar museificando ou museograficando é pouco, né? Então, você tem que trazer a sociedade e fazer um uso contínuo. O estado de conservação hoje, ele demandaria grande investimento no sentido de trazer trem de passageiro, porque o trem de passageiro ele precisa de muito mais segurança do que o trem de carga. São outros critérios de segurança, né? Dormentação, essa coisa toda mais técnica. Existem algumas intenções, vamos dizer, a prefeitura de Pesqueira queria fazer um trem de Pesqueira até Mimoso, mas não só turístico, ela quer fazer um trem de passageiro, um trem contínuo, né? A própria CBTU também já procurou o IPHAN há um ano passado, que quer fazer um veículo leve sob trilho que ligue o Largo da Paz, em Afogados, até o terminal de passageiros do centro do Recife, do terminal portuário. Obrigada. Então, assim, é um grande passo. Eu acho que a gente precisa trabalhar a revitalização com esses usos que são compatíveis com o que é o patrimônio ferroviário, não é? Isso é uma preservação que a gente diz assim, adequada, né? E não aquela preservação que você traz coisas que são estranhas ao sistema ferroviário, né? O que Pernambuco já teve de malha ferroviária e o que é que ela tem hoje? Gostaria de complementar até o ponto anterior. Por exemplo, hoje a gente tem a Estação Ferroviária do Cabo, né, que desde pelo menos o início da segunda metade do século XIX, década de 1860, ela está em operação. Hoje recebe os trens, os VLTs, né, mas recebeu a Maria Fumaça, né, a famosa Maria Fumaça, a locomotiva a vapor, né, então ela está hoje em atividade e esse uso nela ele contribui, né? É compatível com a preservação do bem, né? Então, com relação à questão da nossa malha, acredito que a gente tem mais de 1.100 quilômetros espalhados. Ou chegou a ter, né? Porque tem algumas ferrovias que elas foram desativadas nas décadas de 60, 70 e 80, né? Então, o destaque para as estações ferroviárias, né? É o elemento, eu acho, que mais aparece, também. É muito simbólico, marca vários centros urbanos, né? Muitas dessas hoje já assumiram outros usos, né? Que contribuem com a sua preservação. Centros culturais, museus, escolas, bibliotecas, né? E é o que a gente espera, né? Que possa se expandir para outras que ainda não adotaram, né? Essas novas possibilidades para garantir a preservação. Você está falando das sedes, das estações, dos prédios. Isso.
que a partir do momento que foram desativadas enquanto estação de trem, estão sendo utilizadas para outros fins e normalmente fins culturais. Isso. Várias prefeituras ou grupos de artistas que se juntaram para criar essas iniciativas. E se essa malha ferroviária volta a funcionar? Aí dá para telar as duas coisas, fica dá melhor ainda. Antes da gente terminar esse bloco, me tira uma dúvida. Aquele trem que faz o percurso São João del Rei, Tiradentes, em Minas Gerais, é Maria Fumaça? Sim, sim. Maria Fumaça. Concessionado aquele ali. E tem outros locais brasileiros que tem Maria Fumaça em funcionamento? Também. Tem? Tem do Vinho, né, no Rio Grande do Sul. Tem no Rio Grande do Sul, tem Minas, tem vários trechos, tem né? vários. Tem Diamantina, Ouro tem Preto, Mariana. Ouro Preto, também. Mariana, São João del Rei. Isso. Tem Campos do Jordão, em São Paulo, também, que também trabalha com esse material rodante que a gente chama, que são as locomotivas, né? Isso. Quando não, a própria locomotiva, elas são simuladas para trazer aquela memória, né? Do vapor, né? Da carga, daquela simbologia, né? Aquela memória. Então... Chama muita atenção, né? A máquina a vapor causa um impacto gigantesco nas pessoas. Aquelas que não conheceram, não viram funcionando. É verdade. Vamos fazer um intervalo curtinho, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o patrimônio ferroviário do Estado. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco e o patrimônio ferroviário do Estado é o tema de hoje do nosso programa. Participam a arquiteta do IPHAN, Maria Emília Lopes, e o historiador André Cardoso, diretor regional da ONG Amigos do Trem. A gente estava falando no bloco anterior aí do trabalho de vocês, né, tanto da ONG como do IPHAN, para preservação desse patrimônio, preservação da memória e tentar a reativação de trechos de transporte ferroviário. Existe uma legislação específica que trata da preservação desse patrimônio? Em âmbito federal, né, a gente vem trabalhando com basicamente 2 instrumentos de preservação, que é o tombamento, que é o Decreto-Lei 25, né, que organiza o patrimônio cultural e histórico do Brasil, e, mais recentemente, em 2007, a Lei 11.483. Essa lei, por incrível que pareça, ela traz uma extinção da rede ferroviária, mas, na realidade, a lei é voltada à revitalização do sistema ferroviário, extingue a rede ferroviária e traz atribuições a diversos órgãos, né? Para o SPU, Patrimônio da União, o DENIT, a ANTT, que é a Agência Nacional, e, dentre eles, o IPHAN. Cabe ao IPHAN, ou coube ao IPHAN, né, por meio dessa lei, a preservar aqueles elementos que sejam de valor histórico, artístico, nacional, representativo da memória ferroviária. Então, a lei traz essa expressão memória ferroviária, né, que, diferentemente do tombamento, que a gente volta muito para a materialidade do bem, né, o valor histórico, o valor artístico, né, de belas artes, e nos força a trabalhar com a questão da memória de forma mais enfática, porque já vinha na Constituição Federal essa questão, né, da memória ferroviária, da memória social. E com isso, a gente se debruçou sobre a entender o que a lei, né, quando ela fala memória ferroviária, o que é que a gente encaixaria enquanto memória ferroviária. Em Recife, em Pernambuco, foi instituído um grupo de trabalho e a gente começou a construir um entendimento do que seria a memória ferroviária. Que não é um grupo só do IPHAN? É um grupo só do IPHAN. Do IPHAN. No caso, a gente saiu um pouco... Eu sou oriunda da rede ferroviária, então eu fui para o IPHAN antes da extinção da rede ferroviária e como eu já estava lá, então foi propício um momento para a gente trabalhar esse termo, né? E aí a gente entendeu que a memória ferroviária seria todos os suportes, né, materiais ou de documentação, informações
que pudesse trazer contribuições para o entendimento do que foi a história das redes ferroviárias no momento da industrialização, do processo de industrialização, é quando ele chega mais no Brasil, né? Então, depois disso, então, a gente começou a trabalhar, depois que entendeu o que era a memória ferroviária, passamos a fazer um inventário, né, de todo esse patrimônio em Pernambuco. Conhecer onde é que ele estava, como era o estado de conservação, o grau de conservação, qual era o uso que estava sendo atribuído a eles, né? Entender isso. E fizemos, então, esse inventário em 2 anos. Passado isso, a gente conhecendo, a gente começou a trazer, então, as pessoas, esse projeto que eu tinha falado anteriormente, de história oral. O que era aquilo? Como é que funcionava para aqueles padres que estavam desativados? Tentando entender o funcionamento, a lógica funcional desse complexo patrimônio. Esse material de memória que vocês coletaram a partir de depoimentos, que você está colocando aqui como história oral, esse material está preservado? Sim, pode ser consultado? Pertence ao IPHAN? Esse material, a gente fez um resgate. Esse material é produzido por técnicos do IPHAN, então ele está à disposição para o público de maneira geral. Afora isso, a gente fez uma valoração cultural de todo o acervo bibliográfico, arquivístico, fotográfico da rede ferroviária. Não posso dizer todo, porque parte do que a gente encontrou ainda. Então, esse acervo foi higienizado e ele encontra-se à disposição da sociedade, de toda a sociedade, para pesquisa. Lá na sede do IPHAN, na Rua lá na Soledade, né? Quais são as ações, o modus operandi da ONG de vocês, Amigos do Trem? Eu vi que em 2016, se eu não me engano, vocês fizeram um trabalho quase um trabalho de capinação, tirando mato de um trecho de trilhos, não me recordo onde, mas vocês limpando essa área para trazer à tona novamente aquele trecho de malha ferroviária. Isso. Um dos primeiros trechos que a gente atuou aqui em Pernambuco foi o trecho da linha Norte. A linha Norte é uma ferrovia que partia aqui do Recife, cruzava toda a boa parte das cidades da Mata Norte, com destino à Paraíba, né? E um dos primeiros projetos nossos foi uma proposta de trem turístico que acabou se ligando com a ideia da UPE Mata Norte, dos alunos da UPE Mata Norte, uma mobilização que eles tinham de reativar o trem regular de passageiros para Nazaré da Mata. Então a gente começou a atuar pelo viés turístico e eles pelo viés do trem regular. No final das contas, todo mundo queria a linha funcionando, né? Então a gente começou um projeto de limpeza desse trecho para daí prosseguirmos com o levantamento do que seria necessário para que ele pudesse entrar em funcionamento, né? Para levar o pessoal técnico capacitado para fazer esse levantamento de custos, etc., né? Então, começamos esse trabalho de limpeza também no sentido de uma fiscalização voluntária, né? Então, à medida que esses trechos eles foram sendo desativados, eles ficaram propícios a algumas invasões ou depredações. Então, já para evitar isso, a gente vamos para o trecho, vamos começar a limpar. E para conseguir visualizar o trecho, ver quais as necessidades e também para poder ter um controle maior, né? Contribuir com os órgãos, com a própria concessionária, com os órgãos responsáveis para que ele não fosse depredado, né? Então, além desse trabalho que a gente começou, esse é um dos projetos que começou a desenvolver. Um outro no qual estamos mais focados nesse momento, ele está se realizando nesse momento, que é o projeto Serra das Russas, que a gente vem realizando na Serra das Russas, em Gravatá. É um trecho que ele é tombado, né, desde 86, em nível estadual. O trecho Recife-Gravatá, na verdade, da ferrovia é todo tombado, mas a gente vem atuando especificamente no trecho da Serra, que é um trecho que guarda 14 túneis ferroviários construídos no final do século XIX. É fantástico. Aquela paisagem, obras, né? E vários viadutos. E a ideia é que, aliando esse potencial turístico do Agreste, em especial Gravatá, né, que é um dos polos mais fortes, né, no turismo ali naquela região, a gente consiga aliar isso à preservação do patrimônio cultural ferroviário, né, colocando o trecho em atividade. Né? Então, já começamos alguns diálogos com alguns órgãos, como a própria CBTU, a Prefeitura de Gravatá, que se manifestou bastante interessada em contribuir conosco. E a gente vem fazendo esse trabalho também de limpeza por lá. Mas ainda não conseguiram a reativação de nenhum trecho especificamente? Não, por enquanto não. Esse trecho em específico de Gravatá, a gente vem atuando nele desde 2017,
né? O trabalho todo da ONG é realizado voluntariamente, então são pessoas que trabalham em diversas outras funções. Então a gente faz as nossas correrias para dar conta disso, geralmente nos finais de semana. E também ao longo da semana, buscando fazer os contatos, as reuniões, e aos pouquinhos a gente vai construindo os meios para tornar isso real. Mas, além dessas ações mais diretas de intervenção na via, a gente realizou algumas ações de educação patrimonial também, né, que é o caso da Caminhada nos Trilhos da História. A primeira edição dela foi em 2013, logo quando foi criada a regional aqui, a gente fez o trecho da Estação do Cabo, né, hoje uma das mais antigas do Brasil em funcionamento, até o túnel do Pavão, que é o primeiro túnel ferroviário do Brasil. O recifense tem muito aquela mania de nós somos o primeiro, nós somos o maior, né? Então, a gente pegou esse trecho, fez essa primeira caminhada, levando a população para conhecer o patrimônio, né? Que ela se apropriasse e pudesse entender a importância de que aquilo precisa ser preservado. Então, houve essa primeira edição, depois fizemos outras na região da Mata Norte, entre Carpina e Paudalho, né? E essas são algumas das nossas ações aqui em Pernambuco, tentando mobilizar a sociedade para perceber a importância que tem esse patrimônio, que teve para a formação do nosso Estado, para o desenvolvimento econômico, social, cultural, todo o impacto cultural que gerou também a ferrovia para Pernambuco, né? Ele falou num trecho de tombamento, um trecho tombado de Garanhuns a Caruaru, é isso? De Recife a Gravatá. De Recife a Gravatá. O que já está tombado pelo IPHAN? Esse tombamento a que ele se referia é o tombamento estadual. Fundarp? Fundarp. Todo o patrimônio ferroviário no Estado é tombado pelo governo do Estado, por meio da Fundarp, como um tombamento temático, chama-se edital temático de tombamento. O primeiro foi em 2001 e depois em 2006, se eu não me engano, teve uma outra fortalecendo o tombamento. Então, todo esse patrimônio, inclusive esse trecho. O IPHAN, ele trabalha com 2 instrumentos de preservação, né? Então, tombamento a gente não tem nada, mas a gente tem valoração. O que é a valoração que a gente chama? É o reconhecimento da memória ferroviária em alguns lugares. Então, hoje a gente tem, dos 156 pátios, a gente tem 17 já valorados como de interesse da preservação. E nesses pátios a gente tem tentado fazer um trabalho de revitalização, readequação, como, por exemplo, Paudalho, né? A gente financiou todo um projeto de requalificação, de reforma, e junto com o Arquivo Nacional, Arquivo Estadual de Pernambuco, a gente instalou lá um arquivo público. Maraial, a gente fez lá uma banda de música para crianças, né? E principalmente um dos maiores, que eu acho assim, um impacto muito legal, foi em Jaboatão. As oficinas de Jaboatão, o complexo de oficinas, né? E lá hoje é a escola do Senai, né? É o centro de formação do Senai. E que o projeto de intervenção foi de uma importância ímpar para Pernambuco, porque ele preservou todas as estruturas e toda a história, todo o maquinário, ferramentas, e mostrou como é possível você revitalizar, preservando os atributos que levou à valoração daquele bem, quer dizer, preservando as máquinas, os diques, as oficinas, as caixas d'água. Então, como você pode trazer um novo uso, respeitando as pré-existências, né? Estou aqui escutando atentamente o que vocês estão falando e estou me perguntando o seguinte. Inclusive porque vocês falaram que o transporte ferroviário faz parte da memória afetiva de boa parte da população brasileira. Quem não tem essa memória afetiva tem vontade de conhecer e tal. Aí estou aqui me perguntando até que ponto esse trabalho ao qual vocês se propõem, que é de antemão belíssimo, o que é que ele tem, digamos, de uma devoção romântica, de uma dedicação romântica, e o que ele tem, de fato, de politicamente viável e politicamente possível. Porque, bom, nós somos um país de extensão continental, um país desse tamanho que o transporte ferroviário foi desativado. E a gente não encontra sinalizações muito claras, muito evidentes por parte das instâncias governamentais para reativar esse
tipo de transporte no país e tão comum, tão usado, por exemplo, ali nos países europeus. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: é mais romantismo ou é mais potência política? E tem um pouquinho de cada, né? Mas, eu acho assim que é um patrimônio muito complexo, extenso, né? Ele tem, na época que foi extinta a rede tinha mais de 60 mil imóveis. Então, é um acervo patrimonial que foi aos poucos, como você colocou. A política a política de transporte ferroviário, ela foi se esvaindo em função do transporte rodoviário. Então, é uma política que vem de 50, de 60, principalmente, 40 até, mais voltada ao rodoviário. E isso tem trazido a desativação de muito patrimônio. Recentemente, acredito que existe um movimento de preservação desse tipo de patrimônio, que é o patrimônio industrial. É um patrimônio que não era muito reconhecido por nós, né? Porque é um patrimônio muito próximo, ele ainda está ali, ele não tinha risco de se perder. Mas já o barroco, vamos dizer, já tinha um risco, já tinha... E é o que representava o patrimônio cultural no Brasil, na época que aconteceram os tombamentos pelo IPHAN, né? Então, é um patrimônio, o patrimônio ferroviário, pouco reconhecido ainda enquanto patrimônio cultural. E por isso se voltou muitas costas a ele. E quando começou o processo de desmobilização desse patrimônio, por meio dessa política governamental, ele, infelizmente, não teve a preservação, nesse momento, não teve o peso que deveria ter tido. Né, da desativação. Vai desativar, ok, mas como você falou, os países europeus também desativaram linhas e, contudo, reaproveitaram no sentido de fazer outros usos sociais ou mesmo de passageiro. No Brasil, não se pensou dessa forma. E agora, mais recentemente, com essa lei da memória ferroviária, que a gente chama, que é a Lei 11.483, que extingue a rede, mas, ao mesmo tempo, ela revitaliza o sistema. Ela, quando atribui a alguns órgãos, como SPU, DENIT, IPHAN, a Agência Nacional de Transportes, responsabilidades, é no sentido de revitalizar. Só que muito se perdeu, né? Acho que muito deixou de se ganhar, vamos dizer assim. E hoje, você mudar esse jogo é bem lento, porque a estrutura ferroviária é cara, é muito caro você reativar um trem, reativar uma linha, né? E o trabalho parece ser assim, muito lento, mas ele está caminhando, está evoluindo. Porque no momento que você tem intenções de voltar os trens turísticos ou os trens de passageiro em alguns locais, mesmo que pontual, já sinaliza para uma sensibilidade desse tipo de transporte, né? E com relação à revitalização com novos usos, também a gente vê em muitos lugares no mundo, né? Ou mesmo no Brasil, né? Aqui em Belém, a recuperação, a revitalização das docas, né? Maravilhoso. Hoje em dia é um complexo turístico, mas que mantém todos aqueles atributos, né? Os armazéns, os guindastes, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Reconhecer isso como patrimônio e, a partir disso, trazer isso para a política pública do governo, em todas as esferas, porque a gente faz uma parte, mas ainda é pouco. Porque não é só a atribuição de um ou de A, de B, é são de todos, né? Vamos fazer mais um intervalo curtinho? Não saia daí. O Patrimônio Ferroviário de Pernambuco, o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Patrimônio ferroviário do Estado e os projetos para preservação desse patrimônio são temas discutidos hoje no nosso programa. Participam a arquiteta do IPHAN, Maria Emília Lopes, e o historiador André Cardoso, diretor regional da ONG Amigos do Trem. André, a revitalização do transporte ferroviário, tanto para turismo, como para carga e como para passageiros. Essa possibilidade é vista com alguma restrição pela indústria automobilística no Brasil? Historicamente, foi
a influência também da indústria automobilística que fez com que dessemos prioridade ao modal rodoviário. Né? E por essa opção que fizemos lá atrás, a gente paga até hoje. Né? Um preço alto, né? Estradas esburacadas, acidentes, o que é transportado mais caro, uma mobilidade caótica. Né? Tomando como exemplo aqui a região metropolitana do Recife, a nossa malha metroviária ela se limita a traçados que foram concebidos ainda no século XIX. Né? Então, elas atendem à demanda de vários bairros, mas ainda assim não é o ideal. A zona norte, por exemplo, da cidade, que na segunda metade do século XIX foi ocupada por várias ferrovias, né? Os trilhos urbanos e trilhos de longa distância. Hoje a gente não tem transporte ferroviário na zona norte, nem nos demais municípios da região metropolitana, porção norte. Né? Então, há uma necessidade, né? E, ao mesmo tempo, há pressões como essa, acredito eu, que seria uma das principais, de não haver uma reativação mais rápida. Mas há uma mobilização, né, como a gente vem acompanhando, de vários setores, inclusive a sociedade ela vem se interessando mais por isso, vem se preocupando mais com essa porquê da gente não ter mais transporte sobre trilhos. Né? É uma questão que envolve não só o transporte sobre trilhos, é uma questão também que não é apenas o caso isolado de Pernambuco, é uma questão nacional, mas que acaba indicando para uma ausência de integração entre modais. Né? A gente tem o modal rodoviário, ele é necessário, né? Ele tem lá o seu papel, mas o ferroviário ele precisa ter o seu espaço, né? Da mesma forma que o modal hidroviário, aeroviário, enfim, nas grandes cidades, o espaço também para o pedestre, para as ciclovias. Então, há a necessidade de ter essa integração entre modais e o Brasil, mais que nunca, o nosso estado, por exemplo, tem essa carência de ter uma mobilidade mais efetiva. A ferrovia, ela, de fato, poderia ser um elemento estruturante para essa mobilidade. Precisamos disso. Né? Minas usa muito o transporte ferroviário por conta da mineração, né? Para transporte ali de minério. Que outros estados brasileiros têm transporte de carga usando malha ferroviária, vocês sabem? Alguns estados do Sudeste, que é onde está mais concentrada a malha ativa hoje, né? Há também alguns no Nordeste, né? A concessionária ainda mantém ativos trechos entre São Luís, Teresina e Fortaleza. Há também parte do Centro-Oeste, mas a maior concentração mesmo está no Sudeste, principalmente pela questão do minério, combustíveis, né? Alguns produtos que eram transportados aqui, como grãos, combustíveis, minérios também, né? Hoje eles estão dependendo exclusivamente do modal rodoviário, né? Mas a gente também tem uma demanda de transportes e hoje a gente tem um dos maiores portos do Brasil, que é o Porto de Suape, né? Que tem uma malha ferroviária, curiosamente, né? Que até recentemente, acredito que em 2005, ainda estava ativa parcialmente, própria, mas hoje, né? Pois é. Quando você falou lá no iniciozinho do programa que Pernambuco teve a segunda ferrovia brasileira, né? A primeira Mauá e Pernambuco a segunda rodovia brasileira. Com a chegada dos ingleses, esse transporte ferroviário, ele é incrementado ou são os ingleses que trazem as ferrovias aqui para Pernambuco? Na realidade, o grande objetivo era transportar o açúcar, né? A grande área produtora do açúcar em Pernambuco. E os ingleses foram responsáveis por essa implantação, pelo know-how que eles já tinham, né, da Revolução Industrial na Inglaterra, que aconteceu bem antes daqui, né? Aqui foi mais tardia por outras questões. E eles começam a trazer esse know-how por meio de várias concessões, de leis de concessão que o Brasil implanta, né, de benefícios, né, de não tributar, né, e outras coisas mais. Então, eles vieram e construíram várias ferrovias. Essa segunda do Brasil é a Estrada de Ferro Recife a São Francisco. A ideia era escoar a produção do Recife, dessa região da Mata Sul, até o Rio São Francisco. A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, mas também depois a gente teve na linha Tronco-Centro o algodão, né? Eram os grandes produtores, mas essa primeira da gente, a intenção era chegar no Rio São Francisco. Então, fazer exatamente essa integração que o André está dizendo, né, com as hidrovias. Contudo, quando chegou perto, depois de Palmares, passou
20 anos parado em Palmares por questão de decidir. Vai para o São Francisco ou vai para Alagoas? E terminou decidindo por Alagoas, indo por Quipapá, um outro traçado. Mas a verdade é que a estrada de ferro nunca chegou ao Rio São Francisco. Isso. E na época da seca, se construiu uma pequena estrada, que a gente chama estrada de ferro Paulo Afonso, né, de poucos quilômetros, que só fez vencer a parte não navegável do Rio São Francisco. Então, a carga vinha por rodovia, mais uma vez a rodovia, como ela, ou a hidrovia, e aí o trem transportava essa carga para o Alto São Francisco e de lá seguia para Petrolina. A gente pegando aí desse patrimônio ferroviário de Pernambuco, pegando algumas estações de trem e trechos utilizados para transporte de passageiros, quais são os trechos que tiveram maior importância, assim, do ponto de vista social e econômico, talvez, assim, para Pernambuco? Houveram grandes linhas aqui em Pernambuco, né? Os 3 principais troncos, né? Recife-Salgueiro, né? Que era a nossa maior linha, a linha centro de Pernambuco. Salgueiro-Sertão, né? Salgueiro-Sertão, né? Então, aí, uma linha que ligava Recife... Até Salgueiro. Isso. Então, ela cortava vários municípios do Agreste, Sertão do Mochotó, do Pajeú, até a cidade de Salgueiro, né? A nossa maior dentro de Pernambuco, e haviam as outras 2 a norte, ligando Recife a Paraíba e aos demais estados, e também a linha sul, direcionando-se para o estado de Alagoas, né? Então, elas tinham uma importância no transporte urbano de passageiros, né? Para o Cabo, para São Lourenço, para Jaboatão, demanda que hoje ela é atendida em parte pelo metrô, né? E tinha também uma demanda de passageiros a longa distância, né? Que era um transporte bem mais barato para as populações mais pobres. Havia também uma população mais abastada que também usava do trem, né? Então, a gente percebe que até o final dos trens de longo percurso havia primeira, havia segunda classe. Então, quem tinha condições de pagar por um maior conforto, pagava pela primeira classe, enfim. Então, além do transporte de passageiros, que foi super importante ao longo do segunda metade do XIX e ao longo do século XX, tem a demanda de cargas, né, que era principalmente nessa orientação que a Maria Emília falou, que é justamente do interior para o porto, né, da produção, a produção agrícola, né, o modelo agroexportador que predomina, posso dizer até hoje, né, levando tudo para o Porto do Recife, e com isso a ferrovia ela acaba fazendo com que Recife ela se fortaleça enquanto centro econômico, social aqui no que a gente tem hoje por Nordeste, né? Então há essa contribuição, há essa importância, esse peso histórico da ferrovia. Você falou, Maria Emília, de que manter um patrimônio ferroviário custa muito caro, né? Revitalizar, manter. No caso de Pernambuco, esses projetos, esses trechos já ventilados por vocês como possíveis para uma reativação, né? Tem orçamento já levantado para isso? Quanto é que custaria? Já existe algum estudo nesse sentido ou não? Bom, o IPHAN ele desenvolveu 3 projetos, mas especificamente para a estação, né? Então, a gente foi em torno de... Uma estação custou em torno de 600, 500 mil reais, porque depende muito do estado de conservação em que se encontrava. Você está falando só da estação? Só da estação, mas um trecho ferroviário eu não saberia nem lhe dizer quanto é que custaria. Vamos dizer, Recife, Gravatar, Rocinha. Quanto é que vocês estão estimando aí? Tem ideia? Alguns milhões. Dependendo da conservação, como a Maria Emília falou, a gente ainda não tem esses números, porque a gente está ainda no processo de ver o que tem. Levantamento, diagnóstico, né? Diagnóstico para a gente partir para um levantamento de custo, mesmo fazer um orçamento disso, né? A gente sabe que tem um custo pesado, né? Mas que a ideia é que os projetos eles sejam sustentáveis, né? À medida que eles entrem em operação, eles cubram sua manutenção e tenham uma certa margem de lucro e que possam durar anos, possam ser ampliados, né? Há todas essas possibilidades. Bom, vamos falar do trabalho do IPHAN, assim, considerando aí esse... Antes, deixa eu tirar uma dúvida com você. Ali no Cais José Estelita, ali por dentro tinha um trecho de trilhos, não tinha? Porque ali passava
transporte de carga ali por dentro. Agora, com esse projeto de construção das torres, esse trecho de trilho, ele vai ser coberto, ele nunca mais poderá ser reativado, ele está preservado, os prédios vão ser construídos em outra área. A memória daquele trecho, a memória ferroviária daquele trecho vai morrer? Ali aquele pátio, na época da concessão do transporte ferroviário, ele foi considerado parte operacional e parte não operacional. A parte não operacional foi a que foi alienada, né? E essa parte é onde está desenvolvendo esse projeto. A construção dos espigões. Exato. A parte operacional é a parte que o IPHAN entendeu como de preservação para a memória ferroviária. Então, toda essa parte está preservada por meio desse instrumento que é a Lei 11.483. Nessa área que a gente vem desenvolvendo projetos de preservação dessas estruturas que contam essa memória. Projetos principalmente voltados a finalidades que são inerentes à ferrovia, né? Que tragam, que aflore essa memória, que traga essa importância desse lugar para a cidade. Porque a ferrovia, como bem falou o André, ela influenciou na morfologia urbana, né? A estrutura urbana da cidade, ela foi construída aterros. A ponte giratória foi por conta da ferrovia, o aterro dali da Casa Estelita foi por conta da ferrovia. Então, a geografia desse espaço, da cidade, quer dizer, a memória da cidade, muito tem a ver com essa sobreposição, com essa construção das ferrovias. Então, a área valorada pelo IPHAN, onde o IPHAN tem a prerrogativa de atuar, a gente vem fazendo alguns projetos de requalificação e de revitalização junto à concessionária, porque hoje a obrigação de manter, de cuidar, é da concessionária, que hoje é a Transnordestina. Para a gente terminar o bloco e o programa, porque o tempo da gente está chegando ao fim, as ações mais próximas que vocês pretendem na ONG lá, Amigos do Trem, e depois os encaminhamentos aí do IPHAN nesse projeto também de preservação do patrimônio ferroviário de Pernambuco. Vou começar com você, André. A gente tem 3 minutos, vou dar um e-mail para você e um e-mail para ele. Perfeito, né? Então a gente vem continuando esse trabalho lá na Serra das Russas, né? Quem quiser pode conferir por meio de nossas redes sociais esse trabalho, pode entrar em contato conosco, né? A gente gosta de dar o convite para que mais pessoas se interessem, né? A preservação do patrimônio cultural não é só a responsabilidade do Estado, né? Prefeituras, governos do Estado, governo federal, mas a sociedade civil ela precisa se envolver nisso, né? É a nossa memória, é a nossa identidade que está em jogo e é importante que as pessoas todas, mais pessoas possam entender a importância desse patrimônio e se envolver também nessa luta, né? Fica aberto para quem quiser também contribuir com os trabalhos da ONG ou até desenvolver iniciativas nas suas próprias cidades, né? Buscando orientação com os órgãos responsáveis como devem ser feitos os procedimentos para recuperar esses bens, para preservar esses bens, né? E a gente espera que essa corrente de iniciativas ela possa se ampliar. Se você quiser deixar o telefone da ONG, pode, viu? Pronto. Perfeito. Não temos um telefone específico ainda, mas, a gente indica, né? Mas temos no nosso site, né? Tá bom. Os trabalhos do IPHAN. A gente vem desenvolvendo o inventário, como eu te falei, vem fazendo o processo de valoração cultural desse patrimônio. E o nosso último momento, assim, nossa mais recente ação foi criar, capitanear, né, ser protagonista da construção de um grupo institucional, que é IPHAN, SPU e DENIT, no sentido de que pudesse contribuir e agilizar nesse processo de salvaguarda desse patrimônio. É um patrimônio complexo, extenso, que está em estado de conservação bastante comprometido e que sozinho também o IPHAN não teria condições de arcar com essa responsabilidade dessa preservação, porque até a própria lei imputa aos outros órgãos isso. Então, esse grupo tem trabalhado, tem agilizado os processos junto aos prefeitos, junto à sociedade civil, e a gente está à disposição lá também para alguma consulta, todo o acervo da rede ferroviária, quer dizer, a grande maioria encontra-se no IPHAN à disposição, fotos maravilhosas, centenárias, livros, tudo está lá para a gente
disponibilizar para a sociedade. A sede do IFAM é ali perto da Universidade Na Católica, Rua Oliveira né? Lima, né, onde funcionava o Colégio Nóbrega. Mais uma vez, muito obrigada. A gente aqui agradece essa oportunidade. Boa sorte aí Muito no obrigado. trabalho de vocês. Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro.